Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um Pod Aluno, o podcast do aluno. E hoje nós vamos conversar a respeito das técnicas de execução dos exercícios, né? É um tema que eu estudei exaustivamente em busca de respostas aí que confesso que foram difíceis de serem encontradas, né? Vamos começar definindo o que seria, né, a técnica de execução de um exercício. Seria a forma como se realiza um procedimento, né? E eu vou dar um exemplo em paralelo aqui, talvez até um pouco bobo, mas vai fazer sentido, né? Veja bem, você tem lá um morador numa fazenda e ele vai colocar uma cerca na fazenda dele. E daí na hora que ele está colocando lá a cerquinha, ele vai martelar um prego lá na cerca, ele vai segurar o martelo pelo cabo, que é a forma mais lógica de se fazer, né? A forma mais fácil, mais ergonômica, mais confortável, e vai martelar lá o preguinho. Nenhum cientista chega lá para ele e fala para ele que a gente vai ter que fazer um estudo científico comparando um grupo A versus um grupo B. Aí o grupo A vai segurar o martelo com a mão através do cabo e um outro vai segurar o martelo com o cotovelo. Ou seja, isso é uma coisa que desnecessária. É do cotidiano a gente fazer algumas coisas e a gente acaba não precisando, né, de um trabalho científico para esses procedimentos diários. Então, a técnica de execução dos exercícios, ela enfrenta essa barreira. Por quê? Porque a gente carece de algumas evidências científicas nesse sentido, de comparar um grupo A com um grupo B, ou um grupo que estaria fazendo o que seria certo versus um grupo fazendo o que seria considerado errado. Até porque isso seria antiético, porque a gente parte da premissa de que uma má técnica, uma má postura levaria à instalação de lesões, né? Seria uma das variáveis aí que contribuem para as lesões. Pois bem, gente, mas a gente também não pode, né, só ter o relato prático. Por quê? Porque, querendo ou não, na prática a gente até pode ter lá a observação de um campeão, de um atleta de elite executando um exercício, mas às vezes o cara não tem conhecimento teórico sobre o que ele está fazendo. E aí, na hora que ele vai justificar, ele justifica falando um monte de abobrinha que não tem nada a ver. Então não é só essa observação aí desses relatos práticos, né, dessas evidências anedóticas, né, a gente vai ter que fazer algumas inferências. Aí essas inferências são baseadas em premissas mais científicas. O que eu quero dizer com inferência, pessoal? É a gente tirar uma conclusão a partir dos dados que a gente tem. Seria como, por exemplo, eu tentar formar a imagem do quebra-cabeça meio que só de olhar ali o desenho das peças individuais, né, para a gente tentar formar a imagem ali. Então, quais são as inferências que nós teremos? Nós vamos ter inferências anatômicas. O que eu quero dizer com inferências anatômicas? Quando você estuda anatomia, você estuda ali a posição dos ossos, como é que eles articulam, como é que eles se articulam entre si, né? Quais são as amplitudes de movimento que eles executam, como é que funciona ali a osteocinemática, né? O movimento dos ossos na cavidade articular. A gente também vai fazer inferências biomecânicas. E aí, quando eu quero dizer biomecânica, eu quero dizer sobre o seguinte, né? Fazendo um lembrete, mecânica é um ramo da física que estuda a atuação das forças nos sistemas. Logo, em biomecânica, a gente estuda a atuação das forças nos sistemas biológicos, biomecânica. Então, quando você faz uma inferência biomecânica, você está tentando analisar as forças que estão atuantes ali naquele movimento, em diversas posições ósseas. Como é que um determinado músculo se encontra, como é que está a produção de força dele naquele ângulo, se aquele exercício ali ou aquela determinada técnica, ela vai ter uma vantagem mecânica no movimento, né? E até eu queria fazer um adendo aqui para vocês, né? Quando a gente fala de técnica de execução de exercício, muita gente pensa num movimento perfeito. E esses movimentos perfeitos não é muito bem o que a gente busca. Por quê? Porque nem sempre um movimento feio está errado. Pode ser que aquele movimento seja funcional para um esporte. Eu vou dar um exemplo para vocês.
a gente chama de knee in, né? Knee in ou knee out. O que eu quero dizer com isso? É joelho para dentro ou joelho para fora, né? Eu falei até meio embrasileirado aqui, ó, knee in, knee out, que é para ficar fácil aqui o entendimento, né? Seria esse joelho para dentro, joelho para fora. Se você analisar alguns atletas de levantamento de peso olímpico, né, de weightlifting, vocês vão ver que eles fazem aquele movimento semelhante ao levantamento terra. Depois eles, com o quadril, eles meio que arremessam a barra para cima e eles agacham e entram embaixo da barra. Aí quando o cara entra embaixo da barra, ele entra numa posição de agachamento, como se fosse um front squat. E aí na hora que ele vai subir, ele faz um valgo dinâmico. Ou seja, os joelhos vão para dentro. E aí se você olha aquilo aparenta, tem uma aparência feia, tem uma aparência esquisita. Mas por quê? Porque a gente foi doutrinado a achar que o joelho tem que seguir a ponta do pé. E aí por que o atleta faz isso? Ele pode fazer isso por dois motivos, né? Quais são as hipóteses? A primeira hipótese é a seguinte, né? O adutor magno, ele funciona como extensor de quadril quando o joelho está flexionado. Ou seja, lá naquela posição lá de baixo, é como se o adutor magno quisesse não só puxar a perna para trás, ele também acaba puxando ela para dentro. E por que isso acontece? Porque quando a gente está numa situação de carga extrema, né, de pesos muito pesados, o corpo ele meio que não fala assim, eu vou isolar determinado músculo em determinada ação. Não, ele quer usar tudo que tem de disponível. E aí como a linha de força, né, a linha de atuação das forças do adutor magno é um misto entre extensão e adução, acaba que o joelho vai para dentro. E um outro motivo é o seguinte, né, uma hipótese que alguns autores apresentam, é assim, ó, todo músculo quando estirado, ele vai ter o reflexo miotático, ou seja, o reflexo de estiramento. É o sistema nervoso, em outras palavras, assim, o sistema nervoso mandando o seu músculo se contrair ali contra o alongamento. Quando a gente faz o joelho para dentro, né, quando a gente faz uma adução, um genovalgo, o que acontece com uma porção do glúteo? Uma porção do glúteo é alongada, e aí esse breve alongamento seria suficiente para induzir um reflexo miotático ali no glúteo, e o glúteo, entre aspas, em outras palavras, ser mais ativado e ajudar na extensão de quadril ali quando o caboclo está ali naquela situação ruim, né? Lá embaixo, lá no deep squat, lá no agachamento profundo. Então, essa é uma das hipóteses que a gente tem. E aí, dando continuidade no nosso papo, a gente sempre também associa as questões da técnica com as questões de lesão. Ou seja, comumente a gente associa uma boa técnica com uma prevenção de lesão e uma má técnica com a instalação de lesão. E qual que é um primeiro problema que a gente vai ter nessa análise superficial? É que a lesão ela é multifatorial. Não dá para atribuir a lesão apenas à má técnica. Por quê? Porque o indivíduo ele tem que controlar a carga de treino no geral, ou seja, o quão intenso, quão forte foram os estímulos anteriores, como é que ele se recuperou, e aí como é que ele se recupera envolve sono, envolve nutrição adequada, envolve o gerenciamento desse próximo treino que vai vir, né? Ou seja, o treino ele fica oscilando entre estímulos fortes, estímulos fracos, estímulos moderados, para que o indivíduo consiga ali reter as adaptações as quais foram estimuladas. Agora, se a gente treina só pesado sempre, o tecido ele não dá conta de se recuperar. E aí, né, ele acaba ruindo, né? Chega uma hora ali que ele chega no seu ponto de limite. E aí o tecido muscular, esquelético, ligamentar, né, eles não vão dar conta, eles vão acabar rompendo. Ou seja, a lesão não se atribui só à má técnica. Má técnica é uma das variáveis que influenciam na incidência de uma lesão, tá? E aí agora eu gostaria de trazer uma reflexão para vocês aqui, né? Veja bem, quando a gente tem um agachamento, o indivíduo está lá fazendo o seu agachamento, né? Em teoria, ele vai estender joelho e quadril de forma simultânea. Porém, se esse indivíduo tem um joelho mais, um quadríceps mais fraco, ele vai acabar estendendo o joelho primeiro, porque o corpo dele é esperto, o corpo dele sabe que a lombar dele é mais forte, né, nesse indivíduo que nós estamos falando.
ele sabe que a lombar desse indivíduo é mais forte, então ele vai estender o joelho primeiro para depois fazer extensão de quadril, ou seja, ele meio que transformou o agachamento num stiff, num good morning. E isso é uma estratégia que o corpo tem para quê? Para distribuir essa carga ali melhor no que aquele indivíduo é capaz de fazer. Mas a gente vai ter alguns problemas. Por quê? Pensa assim, pensa na posição do stiff ou do good morning. O stiff e o good morning é o mesmo exercício, só que só muda a posição da barra. Por que fazer um good morning em um stiff, onde o movimento do quadril é maior, tá certo, mas fazer um agachamento e com essa alteração técnica estaria errado? Aí a gente tem que analisar com cautela. Por quê? Porque se a gente sabe que o indivíduo está tentando fazer um agachamento, a capacidade de levantar carga no agachamento é muito maior do que na de levantar um good morning, um bom dia ou um stiff. Logo, se você sabe que o indivíduo está tentando agachar, por que então que estaria errado ele fazer essa compensação aí de dar uma esticada no joelho primeiro para depois estender a coluna? Logo, se a sobrecarga é maior no agachamento e ele faz isso, você está sobrecarregando mais alguns tecidos, né? E aí é aquilo, não estou falando que o cara vai machucar, mas os riscos aumentam, porque uma carga ali que era para estar sendo distribuída em várias articulações, está sendo concentrada em uma só, e talvez muito mais do que ela suportaria. Mas esse é só um paralelo, né? É só um paralelo que eu fiz aqui para a gente entender essa questão desse julgamento terrorismo biomecânico que o pessoal faz, né? Porque não faz sentido mesmo, pensa bem comigo. Good morning, a posição da barra é a mesma do agachamento, só que o cara está fazendo só a extensão, flexão de quadril. Por que isso está certo, mas se o cara vai agachar e às vezes ele tem uma anatomia ou uma técnica inerente ao indivíduo que faz ele ter um agachamento mais estifado, por que estaria errado? Tá vendo? É meio incoerente. Então por isso que eu tenho que conhecer bem o indivíduo. E agora, o que a gente pode falar sobre a questão técnica? Vamos pensar na coluna, por exemplo. Antes da gente pensar na coluna, eu vou fazer um paralelo aqui. Todas as vezes que a carga ficar muito pesada, por exemplo, para cima de 80% de um RM, a técnica vai mudar. Ela vai mudar, ela não vai ser engessada, tá? E conforme a gente vai aumentando determinados percentuais de carga, a técnica vai mudando também. Se você usar alguns trabalhos biomecânicos avançados aí que conseguem mapear bem a coluna do indivíduo durante a execução, a gente vai ver que o cara que agacha só com peso corporal versus um cara que agacha só com a barra nas costas versus um cara que agacha com o próprio peso corporal, a cinética da coluna e a cinemática da coluna vai mudar a cada natureza de exercício, ou seja, não dá para ter uma técnica engessada. A cada 10% que se aumentar de carga ali, a técnica será alterada, não tem jeito. E isso fica mais nítido em cargas mais pesadas, onde o indivíduo ele vai tentar fazer uma compensação para o lado que ele é mais forte, entende? É isso. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui em paralelo com vocês, para a gente poder saber raciocinar em cima de algumas coisas, né? No levantamento terra, por exemplo, né, um exercício assim que, entre aspas, é fácil, né? Ele tem uma técnica mais fácil, é só você abaixar, levantar a barra do chão, tá tudo certo. Mas existe a galera que defende a escola Notre Dame de levantamento terra, né, que você pode arquear as costas, e existem a galera que fala que não, que isso não é bom. Agora nós vamos tentar entender por quê, tá? Primeiro, o argumento da galera que defende o arqueamento das costas, eles vão falar assim para você, olha, nós não temos nenhum estudo que comprova que flexionar a coluna vai machucar. É verdade, até isso a gente não tem mesmo. Mas é óbvio que não vai ter, porque é antiético fazer um estudo desse. Imagina você colocar um grupo A que não vai flexionar a coluna versus um grupo B, sabendo, aí eu vi, já no futuro eu vou falar por que a gente sabe que o grupo B tem mais chance de lesionar, tá? Que o grupo B que flexiona a coluna tem mais chance de lesionar. Como é que você vai fazer uma comparação dessa? Ou seja, não tem como, né? Eu vou até fazer um adágio aqui, que é um comentário popular que a gente tem no meio científico, que é assim,
Você não precisa de um artigo científico para te mostrar que você não pode pular de um avião sem paraquedas, certo? Ou seja, né? E é muito engraçado falar isso, pessoal. O pessoal que argumenta isso sobre, você não tem trabalho que mostra que flexionar a coluna vai machucar. Ou então você tem esse trabalho aqui que a galera flexionou a coluna e não machucou. Cara, isso é verdade. Só que é o seguinte, eu vou fazer um paralelo aqui um pouco extremo também. Eu pergunto para você, existe no Brasil casos de violência doméstica? Sim, existe. A gente sabe disso. Todo mundo aí tem uma tia, uma prima aí que apanha do marido. O negócio é feio, gente. Por que eu estou falando isso? Todos esses casos estão reportados? Não. Ou seja, a gente sabe que existe, só que a maioria não está reportado. E aí isso aí dá uma estatística baixa. Dá a impressão de que não tem violência doméstica. Entende? Ou seja, isso dá uma camuflada na gravidade da situação, dá a impressão que a situação não é grave. Então, se você pegar, por exemplo, índice de lesão no powerlifting a cada 1000 horas. A cada 1000 horas praticadas, você vai ter 3 caboclos lesionados. É baixo. Cara, só que a lesão desse cara foi feia. E a lesão desse cara, quando é nas suas costas, quando é na sua lombar, você não vai querer ter, entende? É muito engraçado, né? Vou até usar um ditado mineiro aqui, né? Pimenta no olho dos outros é refresco, não arde. Então, assim, é muito legal falar que não tem problema, até você ser o lesionado e ver o quanto que isso vai impactar no seu rendimento, no seu desempenho, entende? E assim, gente, agora voltando aqui pro lado da galera que defende a coluna ereta, né? Se você for pegar relatos práticos dos treinadores mais famosos que nós temos no mundo, eles vão recomendar que você fique com a coluna neutra, o mais neutra possível. É claro, ela vai dar uma arqueadinha, mas não é isso também que vai te machucar. É uma arqueada suave. Digamos que com o olho clínico a gente consegue identificar o que seria um arqueamento, ali, um arredondamento das costas aceitável versus um que não é aceitável, tá? E a gente tem um trabalho muito interessante que fez o seguinte, o cara, ele era fisioterapeuta, um conjunto de powerlifters que eram da área da educação física e fisioterapeutas. O que eles fizeram? Eles fizeram um questionário gigante e mandaram esse questionário tanto para treinadores quanto para atletas. E aí, nas perguntas, eles perguntavam o que os atletas consideravam certo e errado e o porquê. Os maiores problemas ali, tanto com o agachamento quanto para o terra, foi a questão da lombar. A maioria dos atletas powerlifters e dos treinadores powerlifters não recomendam o arredondamento das costas. Entende? Ou seja, é difícil argumentar, né? Agora, difícil estabelecer uma conclusão assim, bem clara, né? Porque são situações diversas. Mas agora, vamos entender, né? Por que eu falei assim, né? Por exemplo, eu sou um cara que defende ali, pelo menos, manter a coluna o mais neutra que você puder. Se o quadril girar um pouquinho, é uma coisa suave. Não é uma coisa, né? O cara não tá com a coluna na forma de um C. É um ligeiro movimento que ele teve ali na parte mais baixa do agachamento ou ao tirar a barra do chão no levantamento terra, né? Mas como treinador, como praticante, você começa a analisar e começa a ter um certo discernimento sobre o que seria um arredondamento das costas aceitável versus um não aceitável, tá? Agora falando da coluna, né, pessoal, das inferências biomecânicas. O que a gente tem de força atuante? Nós vamos ter forças de compressão, ou seja, forças que tendem a esmagar os objetos. Nós vamos ter forças de tração, ou seja, forças que tendem a afastar os objetos. Nós vamos ter forças de rotação, como o nome diz, tendem a girar, né, a rodar o objeto. E nós vamos ter forças de torção, ou seja, um movimento roda para um lado, o outro movimento roda para o outro. E nós também vamos ter forças de cisalhamento. O que é força de cisalhamento? Seria uma espécie de raspagem, o mesmo que atrito. Então, lá na sua coluna,
lá no seu disco intervertebral, você tem todas essas forças atuando. Você tem lá entre as vértebras o disco intervertebral, que é responsável por amortecer essas forças de compressão, e bem como as forças de cisalhamento. Agora, uma coisa é você estar sem carga nas costas, fazer movimentos de flexão lateral, extensão e flexão da coluna sem carga. Isso aí é uma coisa. Outra coisa é você estar com 200 quilos nas costas, né? Aí na hora que a coluna flexiona, um lado do disco vai comprimir e o outro vai se tensionar, vai se expandir. E isso gera uma compressão muito maior de um lado, e aí isso gera um pequeno desgaste, o que infere-se. A gente supõe que a longo prazo você vai ter um problema instalado ali na coluna, como por exemplo uma hérnia de disco, né? Um disco extruso ali que saiu para fora, né? Literalmente, saiu para fora é complicado. Mas, por que eu estou falando isso? A ideia, então, seria, durante um exercício com sobrecarga, tentar deixar o mais neutro possível para evitar essas forças aí descompensadas. E aí tem mais um detalhe também, né? Se a pessoa é um leigo ou destreinada que está ouvindo eu falar isso, ela vai pensar que o cara simplesmente acordou de manhã e resolveu colocar 200 quilos nas costas. E não é bem assim que acontece. O que acontece na verdade? O indivíduo, para levantar 200 quilos na barra de agachamento, ele passou por um longo processo de treinamento. Ou seja, ele tem ossos adaptados, ligamentos adaptados, músculos adaptados. Ou seja, ele vai suportar essas tensões muito mais do que uma pessoa destreinada, né? Então não é também os 200 quilos nas costas do cara que vai machucar ele, porque você pressupõe que ele é um indivíduo treinado, né? Voltando um pouquinho atrás aqui, eu dei um exemplo ali fiz um paralelo sobre o número de violência doméstica relatada na sociedade, e eu vou até fazer um paralelo aqui, né? Quantos trabalhadores de fábrica que você tem que machucam o lombar porque trabalha com carregamento de objetos pesados, né? Eu no momento desconheço algum trabalho que tenha verificado isso, mas com certeza tem. Mas se você for fazer uma análise, se você for em qualquer empresa aí, fazer um catado geral aí, uma espécie de meta-análise, quantos funcionários foram afastados por dor lombar ou alguma lesão lombar que o cara teve, e com que o cara trabalhava, né? Com certeza o cara teve um machucado nas costas ali e trabalhava com carregamento, levantamento de objetos pesados. E daí certamente o cara machucou fazendo um gesto um tanto quanto inadequado, tá? E isso às vezes nem sempre está reportado, né? E para a gente fechar com chave de ouro, eu deixo aqui uma reflexão, né? Quem tem mais chance de se lesionar? É um iniciante, que é mais fraco, ou uma pessoa avançada, que é mais forte? Eu vou até fazer um paralelo com carros aqui, acidentes, para a gente conseguir responder essa pergunta. Quem tem mais chance de se acidentar com um carro? Uma pessoa que acabou de aprender a dirigir ou uma pessoa que já dirige faz tempo? Quem tem mais chance de se acidentar é uma pessoa que dirige há mais tempo. Por quê? Porque ela está tão automática que ela já não presta mais atenção em algumas coisas. E aí ela anda com uma velocidade um pouquinho acima, ela tem uma confiança um pouquinho acima, é onde ela comete um pequeno erro. Só que um pequeno erro a 100 km por hora, passaram ali 2 segundos que custou sua vida na curva. Agora, do contrário, uma pessoa que está aprendendo a dirigir agora, ela anda devagar, ela presta mais atenção em coisa, ela respeita mais a lei de trânsito, o que faz com que mesmo que ela tenha um pequeno deslize, ela consiga ainda ter tempo para reagir, responder e tomar uma decisão ali que vai preservar a vida dela, né? Então, só, é muito mais fácil você ter um cara que rompe o peitoral no supino com 200 quilos do que ter um iniciante que rompe o peitoral com 10 quilos, mesmo que a técnica esteja errada. Entende? Tá vendo como as coisas... não dá para falar só da técnica, tem que levar um indivíduo em consideração, as circunstâncias, todos os fenômenos que cercam os processos de treinamento para a gente julgar se uma técnica é errada ou não, né? E para finalizar, eu deixo aqui um guia prático, foi elaborado pela National Strength and Conditioning Association, NSCA,
que nada mais é que uma espécie de American College of Sports Medicine, né? Ou seja, é uma associação, é uma galera aí de peso, de nome, que se junta para tentar elaborar materiais aí que sejam de utilidade prática, né? Então, eu não lembro o nome do livro ao certo, mas vou deixar aqui na descrição do episódio, que é, né, um guia para a execução dos exercícios. Então, por exemplo, no agachamento eles vão ensinar como que saca a barra, como que respira, afastamento dos pés, afastamento das mãos, por que de uma coisa, por que de outra, né? E assim, eles deixam claro lá, né, os riscos e benefícios de cada coisa, tá? Bom, mas é isso, eu espero ter ajudado, talvez o episódio tenha trazido mais dúvida e reflexão do que meramente uma resposta, né? Mas você tem que praticar, você tem que estudar bastante anatomia e biomecânica, né, observar os grandes nomes dos esportes aí para você poder ter a sua inferência, a sua conclusão. É isso, que a força esteja com você. Deixe seu joinha, deixe seu comentário, que é o nosso salário moral. Valeu e falou!